equipe dos amarelinhos. E agora eu vou apresentar para vocês a atividade I-116, como manter a saúde mental sendo vulnerável emocionalmente. Nossa palestrante, ela é sócia da TD10 Treinamentos Corporativos, psicóloga organizacional há mais de 38 anos, executiva da empresa de grande porte. Palestrante conceituada com apresentação no TED, UF, CBTD 2009 e CBTD 2021. Escritora com livros publicados, sendo um deles também no exterior. Vamos dar as boas-vindas a Andréia Cordonis. Eu queria que a depressão sangrasse para que as pessoas pudessem me entender. Essa frase ela foi dita por uma médica que foi demitida quando ela passava por uma crise depressiva severa. É uma frase que diz muito para quem conhece essa doença de perto. Eu faria, porém, um adendo aí muito importante, que, na verdade, a depressão faz sangrar, sim, mas é um sangramento interno, porque é a alma que sangra. Por isso, muita gente chama, inclusive, de câncer da alma a depressão. Como a Natália me apresentou, eu sou Andréia Cordonis, eu sou psicóloga. E para aqueles que não me conhecem, eu sou assim 100% zen, um doce de pessoa, um amor. E os que me conhecem, fiquem quietos. Aqui, principalmente, entendeu? Não vão me entregar, obviamente. Mas por que eu comecei falando especificamente de depressão, considerando que nós temos uma série de doenças psicoemocionais, doenças mentais, transtornos emocionais? Por 3 motivos que eu considero importantíssimos. Mas antes de eu falar sobre quais são esses 3 motivos, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Quem aqui teve ou tem depressão, ou conhece alguém próximo que tenha tido ou que esteja com depressão? Por favor, levanta o braço. Vamos fazer o seguinte, em vez de levantar o braço, levanta da cadeira, porque está difícil de ouvir aqui direito. Agora, olhem, por favor, em volta. Principalmente quem está na frente, que não está vendo nada ali atrás. Ok, obrigada, podem se sentar. Pode deixar, Marcelo, que eu não vou pedir ninguém para se abraçar nem beijar. E quem aqui nunca teve, nem tem depressão e nem conhece ninguém que tenha tido ou que esteja com depressão? Pode levantar da cadeira. Por favor, olhem à volta de vocês. Bom, para encerrar essa minha pesquisa informal, e quem aqui nunca responde o que o palestrante pergunta? Olhem à volta, também nada. Bom, eu considero que a resposta de vocês foi muito mais emblemática do que qualquer slide que eu pudesse trazer com estatísticas, planilhas, gráficos. E esse é o primeiro motivo pelo qual eu comecei falando sobre a depressão. Essa doença ela vem se alastrando no mundo inteiro de uma forma alarmante. Pessoas e mais pessoas sendo contaminadas, digamos assim, o tempo todo. Por isso também, há tempos que já se fala que é o mal do século. E as perspectivas não são das mais animadoras. Estima-se que no ano de 2030, venha a ser a doença mais comum no mundo. O segundo motivo, inclusive, vocês vão ver mais adiante, todos eles estão muito interligados. E ainda sobre esse mal do século, é uma doença que mata muito. Fala-se pouco sobre isso, mas mata muito. Para vocês terem uma ideia, ela mata mais do que AIDS, câncer e guerra juntos. Tá? Por isso também é chamada de a maior assassina do mundo. Isso sem falar em suicídio, que atualmente está na faixa de a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua vida. 40 segundos. Para vocês terem uma ideia, nessa apresentação de 15 minutos, ao final dela, cerca de 22 pessoas terão tirado suas vidas no mundo. O segundo motivo, como eu disse para vocês, tem tudo a ver.
é o fato de que ela está se manifestando cada vez mais cedo. Crianças com 7, 9, 12 anos com depressão. E, infelizmente, muitas dessas crianças já fazendo parte dessa estatística pavorosa de suicídio. Eu estou desenvolvendo um trabalho, atualmente, que eu tenho feito contato com muitos pais e mães que perderam seus filhos por suicídio. É muito doloroso constatar crianças e adolescentes se matando diariamente. E o terceiro motivo me é particularmente especial. Há cerca de 20 anos, eu fui diagnosticada com depressão. Como psicóloga, eu conhecia toda a teoria. Desde então, passei a conhecer essa doença no sangue, na alma, na carne. E eu posso garantir a vocês, ela é devastadora. E o que é mais assim, que faz ela ficar ainda pior, é que todas as doenças mentais e emocionais, as pessoas que sofrem dessas enfermidades, desses transtornos, não se sentem nem um pouco confortáveis em falar sobre isso. Muito menos no ambiente corporativo. E por quê? Porque são muitos os preconceitos, os estigmas e a desinformação. A depressão, por exemplo, ela é comumente confundida com tristeza. Tristeza não é doença. Depressão é doença. O oposto de depressão não é alegria, não é felicidade. O oposto de depressão é vida. Um outro problema que vem se alastrando é ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Já são quase 19 milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade patológica. Outro ranking também, a gente adora estar nas cabeças daquilo que não é muito legal, né? E um deles é o burnout. Numa explicação muito sucinta, é uma exaustão extrema relacionada com o trabalho. Nós estamos no segundo lugar no ranking dos países com maior número de pessoas com burnout. Agora, por que isso tudo? Por que tanto estigma? Por que tanto preconceito? Para isso, a gente vai dar uma passadinha lá no passado, lá atrás. Idade Média. As pessoas começaram a sofrer de transtornos mentais, emocionais, ninguém sabia o que era, começaram a criar histórias. O povo, naquela época, era bom nisso, né? Então, por exemplo, depressão era tido como uma punição divina. Por quê? Porque aquelas criaturas com depressão não tinham Deus no coração. Olha isso. Essas pessoas, elas eram perseguidas, multadas, aprisionadas e até mesmo executadas. E muitas vezes em rituais, digamos assim, de afogamento. Na melhor das hipóteses, essas pessoas eram consideradas fracas, porque chamavam também a depressão de a enfermidade dos fracos. Vocês percebem, assim, a similaridade que tem com as atrocidades, com as asneiras que a gente ainda escuta hoje em dia, em pleno século XXI? Pessoas que continuam dizendo que isso é punição divina, que isso é porque não tem Deus no coração, é frescura. Não é, não é, vamos parar com isso. E eu falo que é o combo do terror. Essa coisa de doença mental e emocional, porque a doença por si só já é um horror. Ainda vem toda aquela carga de preconceito e estigma em cima da pessoa. E aí ficou mais bacana ainda com as redes sociais e as mídias, porque hoje eles mostram um país, até Bruno há pouco tempo mostrou isso na semana passada, num encontro que ele faz maravilhoso, é um país assim das maravilhas, em todo mundo é perfeito, vida perfeita. E aí não tem espaço para doença, não tem espaço para problema, não tem espaço para nada. Então, todo mundo se comparando. Mas, afinal, o que é doença mental? Quando eu pergunto isso para os leigos, a maioria diz, eu sei, é o cara que é maluco, é louco. Pois bem, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço muito bem o que os leigos chamam de maluco e louco. Porque eu estagiei, trouxe até uma foto ali para comprovar, aí eu aqui, ó. Eu estagiei e depois trabalhei como voluntária, como psicóloga,
no Hospital Psiquiátrico Penitenciário. Vou repetir, Hospital Psiquiátrico Penitenciário. Ou seja, todas aquelas pessoas que saíam nas primeiras páginas dos jornais por terem cometido os crimes mais hediondos iam para essa instituição. Então, eu posso garantir a vocês que pessoas que sofrem de síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, famoso TOC, burnout, que mais? Transtornos alimentares, essas pessoas não são loucas. Não são loucas. E outro engano que é muito comum, as pessoas confundirem saúde mental com assim, achar que quem tem saúde mental, então, é aquela pessoa que não tem nenhuma doença mental. Mas ter saúde mental vai muito além de uma ausência de doença. A pessoa que é saudável mentalmente, ela sabe que ela é imperfeita, ela sabe que ela é vulnerável, que vive num mundo vulnerável, que ela acerta, que ela erra e que ela lida diariamente com uma série de emoções: raiva, amor, alegria, tristeza, euforia, decepção, frustração, e ela consegue lidar bem com essas emoções. É uma pessoa que sabe ela se relaciona bem com ela mesma e se relaciona bem com as pessoas à sua volta. Elas têm um controle das suas emoções. Gente, está mais do que na hora de nós pararmos com todos esses preconceitos e estigmas. Está todo mundo falando tanto em humanização. Eu, cá entre nós, que ninguém nos escute, eu tenho até uma certa resistência, né? Porque eu não vou falar recursos humanos humanizados. Isso deveria ser pleonasmo, deveria ser, pelo amor de Deus, liderança humanizada. Se não for humanizado, vai ser o quê? Endemoniada? Acabada, primitiva? Já me sugeriram isso, lá dos tempos primitivos, no tempo que não éramos tão humanos. Não, está mais do que na hora de nós revolucionarmos, de nós liderarmos uma revolução empática. Não dá mais, se vocês soubessem o número de pessoas com quem vocês convivem, se relacionam diariamente, que têm problemas mentais e emocionais, eu tenho certeza que ninguém teria nenhum tipo de preconceito nem estigma, eu tenho certeza absoluta. A gente não pode mais fingir que não existe uma coisa que afeta uma pessoa em cada 4. A gente não pode. Então, o convite que eu faço para vocês é isso, para a gente liderar essa revolução empática, especialmente no ambiente corporativo. E especialmente pessoas que são de RH e são líderes. E para terminar, eu quero falar para vocês uma poesia que nada melhor do que o amor. E nada melhor, ninguém melhor do que Carlos Drummond de Andrade, nosso saudoso e querido poeta, para falar de amor. E ele que, por sinal, teve depressão durante um período da vida dele. Pois de amor andamos todos precisados, em dose tal que nos alegre, nos reumanize, nos corrija, nos dê paciência e esperança, força, capacidade de entender, perdoar e ir para frente. Muito obrigada. Ai, que lindos. Natália, você vai